Bom, a gente volta a nossa atenção hoje então para o coeficiente de difusão, que vai sair diretamente dos gráficos polares. Teve uma informação que eu deixei um pouco de lado na aula passada, porque a gente falou do arco de microfones, certo? E a gente mostrou o difusor aqui na câmara anecoica e o arco de microfones. Essa medição ela funciona apenas nessa direção, então ela vai medir a difração apenas em uma da dimensão, num círculo, né? numa figura bidimensional por definição. Agora a gente gostaria também de medir em três dimensões, medir uma esfera ao redor do nosso difusor. E para fazer isso a gente tem duas opções. A opção mais intuitiva é girar o gráfico polar, girar o arco de microfones, usar uma mesa giratória para rotacionar o arco de microfones. Isso pode ser um pouco mais difícil de fazer do ponto de vista prático. Então, na prática em geral, a gente deixa o arco de microfones fixo e gira o difusor. Dá na mesma, porque a orientação do difusor em relação à fonte sonora e aos microfones ela vai mudar e é como se o arco na verdade tivesse sido girado relativo aos difusores, mas quem gira na verdade é o difusor. Então a superfície difusora gira relativamente ao arco de microfones, certo? Bom, nesse caso, o que a gente vai ter, na verdade, vai ser uma pressão difratada em função da frequência e de um conjunto de ângulos aqui, que eu vou chamar de... A gente vai ter um ângulo de difração φ, que era o arco, e quando a gente gira o arco, a gente vai ter um outro ângulo θ. Então a gente vai ter azimuth e elevação. A gente não precisa se preocupar tanto com isso agora. No entanto, na verdade, quando a gente mede parte dos difusores, a gente está interessado em medir eles em três dimensões, certo? Bom, então o que a gente precisa saber sobre o coeficiente de difusão? Bom, historicamente, os difusores eles são um aparato relativamente novo, né? Sempre se usou algum grau de difusão, se usou o difusor para alguma coisa, mas a gente não sabia, né, ou não tinha muito controle sobre o processo de difração de espalhamento. Então, a utilização de difusores como tratamento acústico é uma coisa relativamente nova na acústica. A data ali, a coisa começou a ganhar ritmo, a utilização deliberada de superfícies desenhadas para fazer espalhamento, ela começou no final da década de 70, começo da década de 80. E foi só na década de 90 que a gente teve ali a criação das primeiras empresas que forneciam aparatos difusores comerciais. E nesse meio tempo, o que a gente gostaria de desenvolver eram métodos de caracterização dos difusores, para a gente ter um senso de como eles se comportam. E com isso apareceram dois coeficientes, né? Nessa tentativa de ganhar dados, de ganhar conhecimento sobre os difusores. Por um lado, a gente quer, né, prever e controlar o comportamento dos aparatos, e tem os dois lados da moeda que a gente já discutiu, que é o lado do fabricante de difusor, que a gente quer saber exatamente como o aparato se comporta, como é que é o gráfico polar, como é que ele espalha, quer mostrar dados sobre o aparato. E isso em tempo levou ao aparecimento do coeficiente de difusão, que tem informações mais espaciais sobre o processo de difração da onda sonora do difusor. E a gente tem como os aparatos vão se relacionar entre si dentro da sala para criar o campo acústico que a gente deseja. E nesse caso, houve a criação até um tanto por causa dos softwares de acústica geométrica, que usam, no fim das contas, um traçado energético da onda sonora apenas, descartam a fase. Então a gente precisava de um coeficiente que representasse o difusor de maneira energética. Então, por um lado, a gente tem o coeficiente de difusão, que trata do difusor de maneira mais espacial, uma informação mais espacial, e o coeficiente de espalhamento, que trata do difusor de maneira mais energética. Eles têm definições bem diferentes entre eles, embora eles sejam coeficientes similares ao coeficiente de absorção em um sentido, que é o sentido de ter a escala de 0 até 1, certo? Onde 1 significa o máximo espalhamento, tá? Então isso leva a uma certa confusão,
porque existem dois coeficientes para mensurar o comportamento do difusor. Tá? Bom, esses coeficientes então são o coeficiente de difusão, que dá uma medida, né? A definição talvez mais formal do coeficiente de difusão é que ele dá uma medida do grau de uniformidade espacial do som refletido por um aparato, certo? Então, o propósito do coeficiente de difusão é prover um parâmetro que seja objetivo, que sirva para comparação de performance entre os aparatos difusores. Tá? Já o coeficiente de espalhamento, por outro lado, ele é uma medida da razão energética da energia que é espalhada de forma difusa, ou seja, na direção não especular, dividido pela energia total refletida. Tá? Então, diferentemente do coeficiente de absorção, que é a energia absorvida por incidente, aqui a gente está falando de energia sonora refletida de forma difusa por energia total refletida. Então é outra coisa. A gente vai voltar a isso, definição, na aula que vem. Tá? Desses dois, o que se relaciona melhor com os softwares de simulação acústica de salas, especialmente de simulação em acústica geométrica, é o coeficiente de espalhamento, porque ele guarda essa razão energética, certo? O coeficiente de difusão, ele tem umas tentativas de implementar alguns softwares com a informação espacial de como o aparato difrata onda sonora com os gráficos polares, mas isso ainda é uma coisa muito em desenvolvimento. Tá? Bom, então, como é que a gente obtém o coeficiente de difusão? A gente primeiro precisa, em primeira linha, a primeira informação que a gente precisa é obter o gráfico polar, do qual a gente falou na aula passada, certo? Uma vez que a gente obtém o gráfico polar, a gente vai processar as informações desse gráfico polar, então a gente vai ter um gráfico polar para cada frequência, e a gente vai obter depois um coeficiente de difusão, que é dado por essa letra gama maiúscula, em função da frequência, certo? Então a gente vai coletar um monte de gráficos polares, vai ter um gráfico polar para cada frequência, e a gente vai transformar esse gráfico polar num coeficiente de difusão. Ao longo também da história da definição do coeficiente de difusão, a gente teve uma série de proposições de métricas para o coeficiente de difusão. Hoje, a mais aceita é a que eu vou falar na aula de hoje, tá? Que é o que está numa norma da ES, é a que foi mais aceita. Tá? Então, o coeficiente de difusão, ele parte do que a gente chama de autocorrelação, da função de autocorrelação. Tá? O que a função de autocorrelação mensura? A função de autocorrelação, ela mensura o grau de similaridade do gráfico polar ou então, de outra forma, eu posso colocar o grau de similaridade entre os sinais pressão difratada vale para uma frequência versus o ângulo φ. Então, eu queria lembrar para vocês que a gente, na verdade, tem um conjunto, certo? De ângulos que a gente mediu. Então, a gente tem um ângulo 1, a gente tem um ângulo 2, porque a gente vai ter vários microfones, certo? E a gente vai ter lá o enésimo microfone. Essa função de autocorrelação, ela tem uma definição lá de processamento de sinais bem conhecida, e a gente chama essa função de autocorrelação de R. Então a gente vai medir o R dos sinais de pressão sonora de cada microfone, certo? Essa função vai ser uma função de eu vou chamar esse ângulo aqui, um ângulo, não lembro o nome dessa letra agora, mas eu acho que não vou lembrar. Vai ser uma integral, basicamente, da pressão difratada, ômega
no ângulo φI vezes a pressão difratada, a magnitude no caso, né? A gente tem que usar aqui já a magnitude da pressão difratada no ângulo φI mais esse deslocamento angular aqui. E a gente mede isso ao longo do ângulo φI. Então, na prática, o que a gente está medindo? Tá? Imagina que a gente tenha, por exemplo, esses três gráficos polares aqui na esquerda. A gente tem um gráfico polar aqui na curva preta tracejada, que é uma difração bem eficiente, a difração é bem uniforme no espaço. A gente tem um outro difusor aqui, um QRD na curva preta, isso aqui acho que em baixa frequência até, um difusor que espalha relativamente bem, mas tem uns ângulos que ele não espalha bem. E a gente tem um refletor plano ali com seus lóbulos de difração e a reflexão aqui concentrada no ângulo de reflexão especular. Bom, de posse então desses gráficos polares, vocês podem observar que essa curva do difusor convexo aqui, ela é muito similar, né? Todos os pontos dessa curva medidos aqui, eles são muito similares entre si. A magnitude não muda muito ao longo do ângulo de difração. Então, quando a gente medir a autocorrelação circular dessa curva, né, com a magnitude da pressão difratada, a gente vai ter uma função que ao longo do ângulo de difração ela é muito similar, ela é unitária. Como a curva é muito similar, a autocorrelação dá um valor muito alto. Então ela dá um valor próximo a 1, que é o caso que a gente está vendo aqui nessa curva. A curva do QRD ela já não é tão similar mais. A magnitude muda um pouquinho ao longo do ângulo de difração. Então quando a gente plota a autocorrelação, a gente vê uma curva com uma magnitude consideravelmente menor já que a curva do difusor convexo. E quando a gente plota a curva do refletor plano, a autocorrelação, a gente observa que a pressão difratada varia muito ao longo do ângulo de difração. Logo, a gente vai ter uma autocorrelação que é uma curva que aumenta apenas aqui ao longo do ângulo do lóbulo de reflexão especular, porque aqui nessa região a curva é um pouco mais similar em relação a ela mesma. Então a gente tem esse grau de similaridade mensurado aqui nessa curva, que vai diminuindo à medida que o meu gráfico polar vai se tornando cada vez mais irregular. Tá? Então, na verdade, o coeficiente de difusão ele sai daí. Ele é uma medida do grau de similaridade, né, do grau de uniformidade, na verdade, do padrão polar que a gente está tentando transformar em um gráfico, em um coeficiente de difusão, certo? Então a primeira coisa que a gente mede o princípio de medição do coeficiente de difusão aceito hoje em dia parte dessa autocorrelação, que na verdade é uma autocorrelação circular, que a gente chama, que mensura o grau de similaridade do meu padrão polar à medida que eu vario esse ângulo, certo? Então, a gente tem um trabalho extenso de uma tese de doutorado de um ex-aluno de Salford, que é o Jonathan Hargreaves, que trabalhou nisso, com o Trevor Cox, em desenvolver essa métrica para o coeficiente de difusão. E eles trabalharam, então, bastante em tentar fazer uma formulação que usasse os dados medidos e calculasse diretamente o coeficiente de difusão, certo? Então, a primeira coisa é obter os gráficos polares, certo? Com a técnica de medição que a gente mostrou na aula passada. E a gente precisa medir, na verdade, dois aparatos. A gente precisa medir tanto o difusor que a gente quer mensurar, e a gente precisa medir um aparato que tenha o mesmo tamanho desse meu difusor, as mesmas dimensões físicas, mas que seja liso no topo, que seja um refletor plano no topo, que não tenha irregularidades. Por quê? Porque na hora que a gente mede o difusor, o refletor plano, ele difrata a onda sonora em baixa frequência, certo? A gente viu isso acontecendo, né, nos gráficos que a gente mostrou na aula passada,
Em baixa frequência, o refletor plano ele espalha relativamente bem. Então, o coeficiente de difusão, né, como essa curva aqui de baixa frequência ela vai ser mais ou menos uniforme, o coeficiente de difusão do refletor plano, em baixa frequência, ele vai dar um valor alto, assim como de todo difusor. Todo difusor finito ele vai ter um coeficiente de difusão medido a priori. Vocês estão vendo aqui, ó, sem normalização, significa só um difusor medido sem levar em conta esse outro aparato do mesmo tamanho. Então ele vai ter um coeficiente de difusão alto porque ele é finito, ele espalha bem em baixa frequência por causa do tamanho dele, não por causa das irregularidades na superfície. Tá? Então, quando a gente mede o coeficiente de difusão do difusor em si, a gente tem que aplicar um processo de normalização que é feito a partir desse refletor plano de mesmas dimensões do difusor que a gente está medindo. Então a gente vai ter o coeficiente de difusão desse refletor plano, tá? E a gente aplica esse processo de normalização aqui que está nessa forma, certo? Uma vez que a gente tem o coeficiente de difusão, a gente já mostra a conta para chegar no coeficiente de difusão. Mas o que a gente quer medir é a difusão ou o coeficiente de difusão devido apenas às irregularidades da superfície e não ao tamanho do aparato. Por isso que a gente tem esse processo de normalização aqui relativo ao aparato liso de mesmo tamanho do difusor, certo? Então, o difusor finito ele vai ter esse tipo de coeficiente de espalhamento que em baixa frequência se deve ao tamanho finito dele e geralmente em alta frequência se deve às irregularidades. E quando a gente aplica o processo de normalização, a gente retira esse efeito aqui. A medição, claro, não é perfeita, mas a gente consegue retirar em algum grau. E a gente vai ter uma curva que vai ser devido apenas às irregularidades da superfície. Bom, o Trevor Cox e o Jonathan Hargreaves também trabalharam muito em gerar uma expressão analítica que levasse em conta os dados medidos com os microfones para calcular o coeficiente de difusão. Então, basicamente, né, o que existe de conta para fazer é uma conta relativamente simples, que é fazer esse somatório das pressões difratadas, né, que a gente viu como obter na aula passada. Né? Então, essa conta aqui, que vocês podem encontrar no livro, nas referências, não preciso ficar detalhando muito, mas ela parte da análise dessa autocorrelação. Então, eles trabalharam na análise da autocorrelação, como é que eu consigo trabalhar na matemática que a autocorrelação me dá, para chegar numa conta mais fácil de colocar numa norma e mais fácil de implementar do ponto de vista prático, certo? Então, existe essa conta que toma diretamente os dados de pressão difratada e calcula com isso o coeficiente de difusão. Uma vez que a gente tem esses dados de pressão difratada, a gente pode aplicar essa fórmula, calcular o coeficiente de difusão e aí a gente precisa fazer isso duas vezes. A gente faz isso para o difusor e faz isso para o refletor plano de mesmo tamanho e normaliza o coeficiente de difusão. Aí a gente tem o coeficiente de difusão, que é essa medida de o quão uniforme é o espalhamento do meu difusor em si, certo? Bom, na aula que vem a gente vai falar então do coeficiente de espalhamento. Eu vejo vocês nessa aula. Até mais.